Fala galera, beleza? Aqui é o Joab do canal O Vasco é Nosso Papo e eu vim aqui mais uma vez trocar ideia com vocês, falar do nosso clube de coração, Clube de Regatas Vasco da Gama, né? E entrar nesse assunto hoje aí polêmico, né? Que o PT queria ingressar junto na ação do Solidariedade, né? No STF, e agora à noite eles comunicaram no Twitter que ia se retirar. Então, eu quero comentar um pouquinho sobre isso, rápido com vocês, tá? Então, antes de entrar no assunto, eu peço que vocês se inscrevam, ative o sininho, deixe seu like para esse canal alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, gente? Então, gente, tá aqui, ó. Às 18h58, PT pede para ingressar na ação do Solidariedade no STF, que tenta dar vitória a Levinciano na eleição do Vasco, né? E agora, à noite, né? Vamos ver o horário preciso para vocês. Às 23h14, PT anuncia que não vai participar da ação judicial referente à eleição do Vasco, né? Saiu no Twitter deles. Então, onde eu quero chegar com isso, gente? Assim que o Júlio Brandt, a Sempre Vasco, se levantou, eu era apoiador deles, né? E porque eles apresentavam um quadro renovador e de mudança para o nosso clube do coração, né? A gente já estava cansado de passar vergonha, de não ter um patrocínio decente, de não ter jogadores decentes. E eles vinham vendendo essa ideia e a torcida vinha comprando essa ideia, né? Só que a gente estava criando um monstro ali e não sabia, que é o que está acontecendo hoje, né? Se lá atrás, eles, com poderes políticos que eles têm, né, com as articulações políticas que eles têm dentro do clube, se resolvesse dentro do próprio Vasco da Gama, essas coisas não aconteceriam. Mas sempre, até que me prove o contrário, desde quando a Sempre Vasco se ingressou na política do Vasco, essas judicializações estão acontecendo. Algumas eles têm base, anteriores sim. Só que eles ganharam confiança em judicializar a eleição do Vasco, que chegou no ponto que está hoje. Cara, a situação dessa eleição online, eu não sou contra. Só que é impossível você fazer uma eleição online com um mês. É impossível, gente. Cara, como é que vai fazer uma votação numa coisa que não tem nem prova de vida? Ninguém está lá para fiscalizar uma pessoa segurando identidade ao lado do rosto. Isso não ocorreu. Então, a fraude ela é iminente, cara. Só que, ao invés de haver um diálogo, houve um monólogo. E esse monólogo foi do Mussa. Ele fez da forma que queria, na data que queria, quando queria e da forma que queria. E quando os candidatos se juntaram para tentar entrar no consenso, o Júlio Brandt deu para trás. Não podia acordar nada, porque ele estava esperando a posição do partido dele, político. Se ele sabia que ali era um consenso, e se ele tivesse apoiado, não teria chegado a esse ponto. Agora, para mim foi correta a ação do Levin para o dia 7. Amigo, se cada um quer fazer do seu modo, eu vou fazer do meu. Foi isso que ele disse. E o modo dele era a data que estava marcada. Não era a data que ele supostamente queria na cabeça dele. Então, se os outros não tinham ciência disso, passaram a ter. E com certeza tinha, porque apresentaram a chapa deles nas datas correspondentes que o estatuto pedia. Eles seguiram o estatuto para apresentar os nomes dos conselheiros. Então eles sabiam que era dia 7. A partir do momento que não entra num consenso, eles sabiam que tudo poderia acontecer. A eleição podia ser dia 7, poderia não ser. O próprio Vasco poderia convocar a eleição ao invés da justiça. Todos eles estavam cientes. Tanto é que todos eles estavam lá no dia 7. Então, para chegar na conclusão da nossa conversa, é o quê? Se hoje a eleição do Vasco está no STF e está uma discussão se ela é válida ou não, constitucional ou não, se deve a Sempre Vasco. Única, exclusivamente, a Sempre Vasco e seus integrantes da Sempre Vasco. Única, exclusivamente isso. Porque eles levaram para esse caminho. Porque nem eu sou
totalmente opositor do Campelo. Mas até a forma que ele entrou é estatutária, é válida, porque está no estatuto. Agora, a forma que o Júlio Brandt quis entrar está totalmente errada. E outra, no dia da eleição, ali foi desespero para não perder cadeiras no Conselho do Vasco. Porque por mais que ele soubesse que o projeto do Salgado, se existe algum, fosse bom, ele manteria a chapa dele até o final, sabendo que o Salgado, da Mais Vasco, conseguiria as 30 cadeiras no Conselho, ele iria até o final. Aí acabasse a eleição, ele apoiaria o Jorge Salgado na próxima. Agora, não da forma que foi, ele ficou com medo de perder as cadeiras dele, tanto ele quanto o Salgado. Então não foi porque ele queria o melhor pro Vasco, ele estava com medo de perder as cadeiras. E chega no ponto que chegou. Eu, particularmente, eu torço pro Lé, porque hoje, para mim, ele é um fato novo. Para mim, ele é um fato novo. Um cara que não está envolvido na política, do Vasco não estava, né? Diferente dos demais, né? Então, para mim, isso é um fato novo. Agora, a partir do momento que o cara tenta entrar no consenso de conveniência, ele não quer fato novo. Ele só quer manter um monopólio. E isso que não pode acontecer por manter um monopólio que o Vasco está do jeito que está até hoje. São 20 anos de um monopólio, olha o que deu. Então, assim, eu culpo única e exclusivamente eles, né? Por começar a judicializar e achar que isso é normal. Agora, toda eleição do Vasco vai para a mão de quem não é vascaíno. Não consegue se entrar no consenso nunca. O Campelo passou esses 3 anos por liminar. Provavelmente o próximo presidente, se vai manter o Salgado ou se vai ser o Leve, provavelmente vai se manter por uma liminar, porque a parte que perder não vai sossegar, porque todo mundo se acha no direito. E eu, particularmente, acho que o direito, Estado de Direito mesmo, é do Levinciano. Porque, conforme Salgado, Brandt, Frias e Campelo apareceu no dia 7, eles validaram aquela eleição. Porque se eu não concordo, eu não estou lá. Então, parabéns aos envolvidos, né? Onde levou o Vasco, e que o Vasco saiu o menos lesado possível, porque já são 20 anos sendo prejudicado. Valeu, gente. Forte abraço.